Começando um café com aposta um pouco diferente. Hoje estamos na Copa da Liga Inglesa. É isso aí, meus consagrados. Chegamos às oitavas de final da Copa da Liga Inglesa, também conhecido como EFL Cup. De cara, separo aqui esse confronto na partida. Pera aí, antes da gente falar do confronto, vamos só comentar. Estamos falando de uma Copa secundária para muitos dos times, principalmente times da Premier League, certo? Estamos falando de uma Copa secundária e estamos falando de times, muitos casos como esse primeiro que a gente vai analisar aqui, onde a gente não tem muito estatística, a não ser que você seja o cara que mais acompanha a terceira, quarta divisão da Inglaterra, tá? Então assim, recomendação número 1, de preferência, procura a stream da partida, certo? Acompanhe a partida. Na pior das hipóteses, não consegue acompanhar a stream, acompanhe pelo menos um radar ao vivo, alguma coisa ao vivo que você consiga extrair informação para estar do seu lado, certo? E é baseado em informação extraída para estar do nosso lado que eu venho para essa partida de Mansfield e Port Vale. Temos aqui no nosso queridíssimo Bolsa de Apostas o Mansfield pagando a 2.1 no back, o Port Vale a 3.9. Mansfield da quarta divisão, Port Vale da terceira divisão. Olha onde a gente foi se meter. Porém, a informação mais interessante que eu quero que você pegue aqui, ó, é esta aqui, ó. Mansfield na quarta divisão tem 0 derrotas, tá bom? 0 derrotas para essa equipe que está na quarta colocação, logo atrás do Wrexham, o time do Ryan Reynolds. Já o Port Vale, o queridíssimo Port Vale, está aqui ó, na 16ª colocação. 16ª e resultados recentes. Derrota, empate e derrota nas últimas 10 partidas. Fizeram 15 na temporada. Nas últimas 10, eles têm 2 vitórias. Então, assim, um time que perde 2 vitórias, 2 empates, tá? Um time que está numa fase terrível. E se a gente olhar aqui o histórico recente entre essas duas equipes, eles se enfrentaram em 2022 na briga para ver quem subia para a terceira, quem ficava na quarta, tá? Então, assim, os times se conhecem até, tem um histórico, olha quantos enfrentamentos eles têm recente aqui, então não são equipes desconhecidas. Mas se a gente parte do princípio que um dos times está bem na quarta divisão, o outro time está mal na terceira divisão e eles chegam a se enfrentar, não é aquela diferença de força que a gente vê, por exemplo, de um Manchester City ali da primeira divisão enfrentando um time lá da segunda, ainda que o City, ou da terceira, né? Ainda que o City vá com um time reserva e etc e tal, o time reserva do City vai ser melhor e vai ter mais grana do que o time da terceira divisão. Na terceira e na quarta da Inglaterra não é tão grande a diferença como seria dos times da Premier League. Baseado em tudo isso daí, dá pra gente pensar no back a esse Mansfield, caso a gente veja os números a favor deles durante a partida, ou dá até pra gente ir um pouquinho mais seguro e pensar no Leal Port Vale. Eu sou ousado, vou deixar aqui na minha lista o Mansfield a odd 2.1. Os outros caras não ganham, tem 50 mil anos, né? E os Mansfield não sabem o que é perder, joga em casa. Diferente de alguns times, principalmente da Premier League, que vai para essa Copa meio que de tanto faz, tanto fez, vamos de time reserva. Para esses caras que estão na quarta divisão, cara, jogo de vida ou morte, se a gente ganha, a gente tem a chance de enfrentar um time lá do topo. Imagina um time da quarta divisão enfrentando um time da primeira, a moral que não é para a cidade local. Então, se você já viu os documentários, coisa a respeito de quando acontece um time desses nanicos da Inglaterra enfrentar os grandes, como isso é importante tanto para a comunidade como para os jogadores. Dito tudo isso, vou procurar esse back. De novo, partida difícil, campeonato difícil, partida de times muitas vezes desconhecidos pra gente. O back interessa por conta das estatísticas.
E aí a gente quer que isso seja, como eu posso dizer, seja refletido em campo, né? Seguindo esse mesmo raciocínio, também temos na terça-feira Exeter enfrentando o Middlesbrough. Middlesbrough, o time para onde foi parar o Juninho Paulista. A história aqui é quase a mesma que a gente acabou de ver. A diferença é que o Middlesbrough joga fora de casa, é o favorito a 1,83 e tem tido bons resultados. Nas últimas 5 partidas tem uma derrota. Se a gente olhar aqui, ó, Middlesbrough perde para o Stoke, mas vence Norwich, vence Birmingham, vence o Sunderland, vence o Cardiff, tem mais vitórias ainda, tá? Vence aqui também o Watford, que caiu recente, vence Bradford City. Tem tido bons resultados. Já o nosso Exeter City tá lá, empate, derrota, vitória contra o Luton. É o Luton que você tá pensando mesmo, o Luton que está na Premier League. Foi assim que eles chegaram aqui. Então, assim, venceu um time da Premier League, mas venceu o pior dos times da Premier League e o resto perdeu todas, né? Pensando nisso, daria pra pensar um back ao Middlesbrough. Vou deixar de fora. A odd é um pouquinho mais baixa. O Middlesbrough joga fora de casa, mas ambas as partidas aí acontecem no mesmo horário, dá pra gente tentar acompanhar as duas partidas, e aí a minha cabeça aqui funciona assim, um dos dois eu escolhi pra ser o ousadia, tá? Dessa rodada, pra eu colocar ali, vou tentar nesse, vai ser o Mansfield, mas se no Mansfield não dá padrão, no Middlesbrough dá padrão, eu troco, no live eu troco, no pré-live a gente vai com o Mansfield, que tem a melhor odd, é o que joga em casa. Chegando na quarta-feira agora com duelos de times da Premier League. West Ham enfrentando o Arsenal. Para o West Ham a 3,45, para o Arsenal a 2,26. O nosso grande problema aqui é quem será que joga. E essa é meio que a máxima de todos os jogos que a gente vai ver dos grandes times. Porque não saber quem joga aqui, a gente não sabe. O mais provável é que alguns times levem times misto e outros times levem times reservas. Outras equipes levem times reservas a campo, completamente reserva. Então é difícil a gente conseguir pensar, será que o misto do West Ham é melhor do que os reservas do Arsenal? Acredito que sim, eu acredito que o mercado pensa igual, por isso essa odd 2,26 para o Arsenal e um 3,45 para o West Ham. Mas vamos combinar, se fosse força total na Premier League, a odd do Arsenal estaria 2,26? Não estaria, estaria muito mais baixa, né? Difícil a gente conseguir ter a certeza que o Arsenal leva a vitória aqui, contando com os reservas. Daria para pensar em gols? Talvez daria. Se fosse na Premier League, talvez daria pensar no 2,5. Mas, de novo, a gente está indo com os times mistos, reservas. Será que a gente consegue pensar em 2,5 com time misto e reserva desses dois? Eu, sinceramente, acho que não. Por achar que não, eu pensaria aqui num lay ao West Ham. Lay ao West Ham a 3,5. Pensando simplesmente na profundidade de elenco, tá? Cara, difícil pra caramba da gente conseguir acertar os times que os caras vão pra live e a gente também acertar o que irá acontecer. Por isso, de novo, stake reduzida, não precisa se desesperar. Se por acaso vai começar o jogo, você vê o Arsenal, seja qual motivo for, ele tá entrando com força total. Dá pra pensar totalmente no back Arsenal, porque o Arsenal é mais time que o West Ham. Mas pensando que ambos jogariam com equipes secundárias, talvez o West Ham não ganhe com tanta facilidade. Essa odd aí pode dar uma corrigida pra cima pra gente. Já que se o time principal perde pro Everton, entendeu? Essa é a minha lógica. Se o time principal recente, temos aqui na tela, perde pro Everton no final de semana, né? A gente tava em lay Everton pré-live, né? A gente pensou no lay Everton, mas o West Ham não conseguiu furar o adversário que tá brigando lá na parte de baixo e o West Ham está numa fase nada legal, o Arsenal vem bem. Então, lay West Ham, de novo, cautela. 15 minutos depois de começar essa partida de West Ham e Arsenal, teremos Liverpool e Bournemouth. Eu acho que a gente não precisa nem se estender muito aqui, já que a gente já conversou que a gente tá falando de times mistos, de times secundários, né? O Bournemouth venceu o Stoke
para chegar até aqui. E o Liverpool aqui, ó, o Liverpool venceu o Leicester City, aquele Leicester City do Vardy, venceu o Leicester City para chegar até aqui. É óbvio que o Liverpool é muito mais time. Óbvio, disparado. A odd tá 1,55. Mas daria pra gente pensar, obviamente, num back Liverpool a 1,55? Lógico que daria, é o Liverpool. Mas é o que a gente já falou aqui. Liverpool misto vai ficar de fora da lista. Vai ficar de fora da lista porque a odd tá um pouco mais baixa. A gente sabe que o risco aqui é muito, muito grande. Então, ficamos de fora do Liverpool na nossa lista, mas dá pra gente pensar num back ao Liverpool no live se o time se comportar. Mas pré-live a gente acaba ficando de fora dessa partida. Ipswich e Fulham. Ó, partida interessantíssima. Temos um time da segunda divisão aqui, no caso do Ipswich, enfrentando um time da primeira divisão. O Fulham, muitas pessoas pensariam, o Fulham vai ser muito melhor, o Fulham leva essa a 2,16 e eu vou entrar nesse back. É óbvio que muita gente vai pensar assim, mas quero acender o alerta. Quero acender o alerta porque o Ipswich tem apenas uma derrota nesta temporada, nessa segunda divisão. Apenas uma derrota. O Leicester lá tá voando, né? O Leicester perdeu uma só também, mas não tem nenhum empate. Então a gente tá falando de um time candidatíssimo à classificação para a primeira, né? Se a gente tá falando de um time candidatíssimo à classificação, talvez não seja um time tão bobo. E como a gente já falou aqui, pro Fulham, que está na primeira divisão, muitas vezes é mais importante se concentrar ali na Premier League do que se desatentar a alguma coisa aqui num campeonato secundário. Pro Ipswich é oportunidade de aparecer pro país inteiro, apesar da bela campanha que tá fazendo na segunda, que pode levar pra primeira na próxima temporada. Dá vontade de entrar no back do Fulham? Dá. De novo, mesma coisa do Liverpool. Só que você vai entrar contra os caras que estão voando na segundona? Ah, eu não sei se eu vou. Será? E se o Fulham vai com time reserva e o Ipswich vai de time completo titular? Olha a dificuldade que a gente tem aí nessa situação. Dito isso, acabamos deixando mais um. Liverpool pro live, Ipswich Fulham, eu acho que pro live. Eu sei que é chover no molhado, mas aqui é a mesma coisa, ainda mais numa odd a 1,26 pro Chelsea, né? Chelsea e Blackburn, Chelsea da primeira divisão, dificílima vida que o Chelsea tem tido na primeira divisão essa temporada, enfrentando o Blackburn, o time que falou não para Zidane, hein? É, curiosidades aí, tá? Procure depois um vídeo a respeito. O Blackburn que falou não para Zidane enfrentando o Chelsea. Diferente de Ipswich e Fulham, o Fulham também tá mal. O Chelsea tá mal na primeira, o Fulham também tá mal. Mas diferente daquela situação, aqui o Blackburn não tá bem. Tá? O Blackburn não está bem na segunda, não tá meio de tabela ali, dificilmente vai subir, talvez não caia, então é um time mais de meio de tabela, por isso que essa odd do Chelsea está tão esmagada. Mais uma vez, no live talvez você consiga pegar o back do Chelsea, talvez você consiga pegar até um back primeiro tempo do Chelsea, coisa do tipo, né? E se o Chelsea jogar esse futebolzinho sem vergonha que eles estão jogando, talvez dá pra você pegar o lay ao Chelsea, mas pré-live vou ficar devendo essa, tá? Vou ficar devendo essa. Se fosse o Chelsea enfrentando um time com o retrospecto do Ipswich, daria pra eu pensar até nesse lay Chelsea, tá? Porque eu não confio nesse time. Mas pré-live a gente vai acabar deixando passar. E aí, provavelmente a melhor partida que teremos nesta EFL Cup, Manchester United recebendo o Newcastle. Manchester United atual campeão do torneio. Acredite se puder. O Manchester United campeão do torneio. O Newcastle, quando jogou recentemente, se a gente achar aqui o jogo do Newcastle, o Newcastle venceu justamente o City, tá? O Newcastle eliminou dessa competição o poderoso Manchester City com time misto. A grande coisa que aconteceu naquele jogo, o primeiro tempo do Newcastle não é tão bom. Quando eles mudam no segundo tempo, eles tiram dois meninos lá, sub-21, que tava jogando no primeiro tempo, tira no intervalo, bota dois dos, entre aspas, medalhões do Newcastle, o time melhora bastante, aí eles conseguem a vitória. Já o Manchester United vence bem o Crystal Palace a 3-0. Para o United, nessa campanha vergonhosa, com possibilidade até da gente ver o Ten Hag
dizer adeus antes da hora ali, ótimo, né? Ótimo para eles aqui tentarem vencer a partida. E assim, a verdade é que para os dois times, isso aqui não é nem um torneio secundário, é um torneio terciário, né? A gente tem o United disputando a Champions, o Newcastle disputando a Champions, os dois disputam a Premier League. O United não consegue se achar nessa Premier League. O Newcastle um pouco melhor na Premier League, apesar do tropeço agora aí no final de semana, onde não jogou bem contra o Wolves, dá pra dizer que tá um pouco melhor, afinal de contas não foi saco de pancada de times abaixo, né? Como, por exemplo, perder por Crystal Palace, que é o caso do United aqui, perdeu pro Crystal Palace, perdeu pro Brighton, né? A excelente campanha que o Brighton tá fazendo. O Newcastle não é um time super fraco, nem nada disso. Porém, para o United entra, na minha visão, ele entra um pouquinho mais favorito. Por jogar em casa, por ser o atual campeão e aí talvez por tentar salvar, muitas vezes, da pressão que tem enfrentado com uma vitória e quem sabe até mesmo mais um título neste campeonato, já que é o atual campeão, né? Dá pra pensar no Back United? Acho que não. Acho que não. Dá pra pensar num Ley Newcastle? Cara, eu colocaria, tá? Eu colocaria um Ley Newcastle a 3,45, apesar de achar que é um jogo muito parelho, só que, como eu já falei várias vezes, estamos falando de um campeonato bem diferente dos outros, estamos falando de uma situação muito diferente das outras, e aí talvez pensar no Ley Newcastle. Vai que o United manda um monte de moleque pro jogo, já viu o que vai acontecer, né? E pra gente finalizar aqui a nossa análise desses jogos da English Football League, diretamente do Bolsa de Aposta, temos o Everton, o fraquíssimo Everton, recebendo o mais fraco Burnley numa odd 1,99 para essa vitória do Everton. Eu pego no pé do Everton aqui, que o Everton tá muito mal e etc. Mas se liga numa coisa, o Everton vence o Aston Villa na EFL Cup para chegar até aqui, certo? O Burnley, por outro lado, venceu o Salford City, um time muito mais fraco, né? O Everton vence o Aston Villa. O Everton, recentemente, agora no final de semana, vence o West Ham, perdeu para o Liverpool, até aí tudo normal, vence o West Ham, vence o Bournemouth, tem essa derrota ridícula, né, para o Luton. Porém, o Everton tá tentando dar aquele passo à frente, né? Desde a derrota do Luton ali, as partidas que era para ganhar, ganhou. A partida que imaginava que se perderia, perdeu. E a partida que seria a partida difícil, conseguiu ganhar também e se impôs, tá? Nesse jogo contra o West Ham. Então, assim, ó, pra gente não deixar o Everton triste, pra gente pensar no Everton com carinho, a 1,99. A fase do time está não muito boa, vamos falar, né? Não muito boa. Porém, essa liga aqui pode ser a salvação. Do lado do Burnley, a gente tem o Burnley apanhando de praticamente todo mundo lá na Premier League. Apanhou do Bournemouth, apanhou do Brentford, apanhou do Chelsea, venceu o Luton, o outro time da segunda divisão que subiu junto com eles, apanhou do Newcastle, venceu o Salford City nesse torneio, apanhou do United, empatou com o Nottingham, apanhou do Tottenham, apanha de todo mundo e talvez apanhará também do Everton, certo? Mais uma vez, todas essas odds estão no Bolsa de Apostas. O Bolsa de Apostas é um exchange onde você pode fazer o back, pode fazer o lay, pode pensar em gols. Eu acabei não colocando nada em gols aqui proposital, ok? Não coloquei muita coisa em gols porque é muito difícil, na minha visão, da gente analisar um campeonato diferente, vamos falar assim, como a Copa da Liga Inglesa, né? Oitavas de final, os times aqui vão se afunilando, diferente do que é aqui no Brasil, que para muita gente acaba virando a prioridade dos times, por exemplo, a Copa do Brasil. Lá na Inglaterra não tem o mesmo peso, tá? Por isso que você vê muitos dos times grandes entrar com esses times mistos para esses jogos. Então, de novo, cuidado quando for fazer a sua entrada no Bolsa de Aposta. Não precise ir desesperado, até porque final de semana tá chegando, final de semana aí tem Premier League, os campeonatos estão acostumados a trabalhar, certo? Bons greens pra nós, até a próxima.